Pessoal, beleza? Então nesse vídeo aqui, ó, eu vou ensinar você a como configurar máscara no Excel, no VBA. De forma que você vai entrar apenas com os números, com as letras, e o Excel automaticamente vai colocar os caracteres especiais, como barra, ponto, traço, hífen, etc e tal, tá? Essa planilha aqui eu vou deixar ela disponível para você baixar o código dela todo em algum lugar aqui na descrição desse vídeo. Então, para fazer isso daqui, eu tenho que te mostrar duas propriedades, que é a propriedade Cell Start e a propriedade Cell Test. E eu vou te mostrar detalhadamente como é que funciona cada uma delas. Então eu vou dar um duplo clique aqui nesse test box e eu vou escrever lá msgbox testbox2.cell start. Essa propriedade, ela mostra para mim, ela me diz qual é a posição do caractere que eu acabei de digitar. Então, por exemplo, se eu escrever qualquer coisa aqui, a letra X, por exemplo, ele vai trazer para mim o número 1. Isso porque esse caractere ocupa a primeira posição no texto. Se eu apertar agora o número 6, ele vai trazer o número 2, porque esse caractere ocupa a segunda posição. Se eu voltar para o início e apertar qualquer caractere, ele vai dizer que esse caractere está na posição número 1. Então, essa aqui é a propriedade Cell Start. Agora, a propriedade Cell Test, ela vai adicionar um caractere imediatamente após eu digitar alguma coisa. Então, por exemplo, testbox2.cellTest igual, eu vou colocar um ponto. Então, sempre que eu digitar algo, o Excel vai colocar na sequência, o VBA vai colocar na sequência um ponto. Tá? Então, digitei, ele colocou um ponto. Ok, então essas são as duas propriedades que a gente vai utilizar para poder programar essas máscaras aqui. Então vamos começar pela data. Eu vou dar um duplo clique aqui. E aqui ó, eu já coloquei aqui na planilha um esquema para cada um desses campos aqui. Então a data, ela possui 10 caracteres. Tá? Então essa aqui é a primeira informação importante. Então a gente vai configurar o nosso campo, o nosso testbox, para que ele aceite no máximo 10 caracteres. Portanto, testbox2, que é o testbox da data, ponto max length igual a 10, ou seja, max length é uma outra propriedade, que significa máximo comprimento, que foi definido como 10. Isso quer dizer que eu vou botar aqui valores e quando chegar no décimo ele não aceita mais, tá? Bom, então essa é a primeira configuração. Aí, o que eu fiz aqui? Repare que a data ela tem 2 caracteres para o dia, uma barra, 2 caracteres para o mês e uma barra, e aí os 4 caracteres para o ano. O que é importante ressaltar aqui? É que os caracteres especiais, no caso, a barra, essa barra aqui, ela aparece na terceira posição. Portanto, esse caractere aqui é o caractere que aparece na segunda posição. Tá? Então, o que a gente vai precisar é o caractere que aparece antes do caractere especial. Então, no caso da barra, o caractere que aparece antes é o segundo, e na outra barra, o caractere que aparece antes é o quinto caractere, tá? Isso aqui é importante. Então, a gente vai voltar para o nosso código, e aqui eu vou escrever um select case, tá? Select case é uma estrutura de decisão que tem explicado detalhadamente lá no módulo 4 do nosso curso de VBA. Então, select case, testbox 2.cell start. Aqui eu vou dar um end select. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Case is, ou seja, caso eu esteja, caso o cell start seja o 2 ou o 5, ou seja, caso eu esteja digitando aqui ou aqui, então o próximo caractere deverá ser a barra. Portanto, o próximo caractere, testbox 2.cellTest, ou seja, o próximo caractere, deverá ser uma barra, tá? E aqui eu já configurei a máscara para data. Eu vou digitar qualquer coisa aqui e o Excel vai colocar para mim as barras, tá? A mesma coisa agora com o CPF. Então eu vou dar um duplo clique no CPF. Quantos caracteres tem o CPF? No máximo 14 caracteres. Portanto, testbox 3, que é o nome desse testbox, max length igual a 14. E agora eu vou programar os caracteres especiais. Portanto, select case, testbox 3
ponto cell start and select. Então, no caso do caractere, no caso do CPF, eu tenho dois tipos de caractere especial, que é o ponto e o traço. O primeiro caso, que é o ponto, ele aparece antes do caractere 3 e antes do caractere 7. Portanto, para o primeiro caso, que é o ponto, case is igual 3 ou 7. Ou seja, se eu estiver digitando no 3 ou no 7, na sequência eu devo colocar o ponto. Portanto, testbox 3, ponto cell test igual a um ponto. E aí o próximo caso, o próximo caractere especial é o traço, que ele aparece após o caractere 11. Então, case is 11, case is igual a 11, testbox 3, ponto cell test igual ao traço. Pronto, e aqui eu fechei a minha configuração. Então, digitando lá, ele vai colocar a formatação. O próximo caso é o CNPJ. Então, vou dar um duplo clique aqui no CNPJ. O CNPJ possui 18 caracteres, portanto, testbox 4, que é o nome desse testbox, ponto max length igual a 18. E no caso do CNPJ, existem três tipos de caractere especial, que é o ponto, que aparece duas vezes, a barra e o traço. No primeiro caso, que é o ponto, eles aparecem após o caractere 2 e após o caractere 6. Portanto, select case testbox 4 ponto cell start case is. Então, o primeiro caso é quando aparece após o 2 e o 6. Então, case is igual 2 e 6. Ok, após o caractere 2 e 6, eu vou colocar o ponto, que é o próximo caractere. Portanto, testbox 4 ponto cell test é igual a um ponto. Ok. O próximo caso é a barra. E a barra aparece após o caractere 10. Portanto, case is igual a 10. Testbox 4 ponto cell test igual a barra. E por último, o último caso é o hífen. O hífen aparece após o caractere 15. Portanto, case is igual a 15, ou seja, quando eu estiver no caractere 15, o próximo deverá ser o ponto, aliás, o traço. Então, testbox 15, testbox 4, ponto, cell test igual ao traço. E aqui eu fecho a minha estrutura end select. Ok, então agora, quando eu vou digitar aqui, ele vai formatando para mim de acordo com as configurações que eu programei, tá? Tendo essa estrutura aqui, conhecendo essa lógica aqui, você consegue configurar qualquer campo no VBA, tá? Qualquer tipo de máscara.